Olá pessoal, nesse vídeo eu quero desejar a vocês, com as palavras de Dom Estevão Bittencourt, um feliz e santo 2022. Então eu trouxe para nós, para nossa reflexão, a minha e de vocês, algumas palavras dele, em 3 reflexões há 30 anos atrás, exatos 30 anos atrás, de 3 revistas dele, e também a palavra de São Paulo, que foi o que eu coloquei nas nossas mídias, para nos lembrar, quem é esse Cristo que está na nossa vida e que significa esse ano e todos os outros anos. Como é importante a gente ter esse contato com essa majestade, com essa vitória, Porque a gente entra num tempo e cada vez parece que se estreita mais de muitas incertezas, de alguns temores que procedem, A gente vê aí a nossa liberdade sendo intimidada por leis, por decretos, pelas coisas, pelos negócios humanos mesmo, por interesses escusos. Então a gente precisa compreender que nós entramos numa nova era. Essa nova era já está atuante no mundo e essa é a nossa esperança. Então eu começo esse vídeo pedindo ajuda da Santa Mãe de Deus. Hoje, dia 1º de janeiro, nós comemoramos a vida, também o reinado de Maria. Ela é rainha do céu e da terra, de todos os anjos e santos. Então eu queria começar esse vídeo saudando nossa mãe e pedindo para que ela desde já abençoe o nosso ano de 2022, nos proteja de todos os males, especialmente que jamais nos afastemos do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o pedido que tem que ser diário para ela, que tenhamos uma fé cada vez mais forte e um amor cada vez maior pelo filho dela, e por ela também, agradecendo essa amorosa mãe, essa mãe atenta às nossas necessidades aqui nessa terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos degradados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que nós sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como nós falávamos no Partindo do Pão, que vai entrar daqui a pouquinho para vocês aí, a reflexão da Epifania do Senhor, a gente tem sempre no Ano Novo, a gente sempre deseja aos outros, e a gente tem em nós, por ser o fechamento de um ciclo, e por ser o início de outro, e justamente por esse ciclo ser marcado pelo nascimento de Cristo, pela vinda de Cristo ao mundo, então é importante para nós comemorarmos esse Ano Novo civil, que é diferente do litúrgico, que termina lá com a festa de Cristo o Rei. Justamente a gente vem falar desse reinado, a gente sempre fala dessa palavra esperança. E para o cristão, a esperança não é uma esperança apenas de uma prosperidade, não é apenas de um bem-estar. A nossa esperança tem um nome, a nossa esperança é Cristo. Então, como eu posso começar o meu ano, tendo esperança? Pondo a minha esperança em Cristo. E a esperança, como diz e lembra São Paulo, é a certeza a respeito das coisas que não se veem. E Cristo, apesar da gente não ver, ele lembra a nós todos que não devemos ser como Tomé, que precisou ver para crer. Felizes aqueles que acreditam sem ter visto. Então a gente precisa ter essa fé posta mesmo no que a gente não vê, em algo que transcende a nossa experiência humana sobre a Terra. E essa é a nossa alegria, esse é o consolo que o mundo muitas vezes não conhece. É atravessar tudo que a gente atravessa, o bem, a alegria, agradecemos, louvamos a Deus, e também nas tristezas, lembrando que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, como entrar num ano difícil? Com esses conceitos, com essas afirmações da nossa fé. Então, eu coloquei para nós nas nossas mídias um trechinho da carta de São Paulo aos Colossenses, que está no capítulo 2, e eu faço questão de colocar ele um pouquinho mais completo antes de partir para as 3 reflexões de Dom Estevão Bittencourt, porque ele vai nos dar uma base
não é? E óbvio que Dom Estevão cita várias passagens de São Paulo nesses textos que eu vou ler para vocês, mas essa aqui para mim foi central, foi o que me veio ao meu coração para saudar vocês nesse ano novo, tá bom? Então vamos à carta de São Paulo aos Colossenses, no capítulo 2. Vou começar num trechinho do versículo 2, tá? No finalzinho, em que ele diz que o mistério de Deus é Cristo. Então Deus não tem mais mistério para nós que não seja necessário que conheçamos. Por quê? Porque ele revelou esse mistério em Cristo. Desde todos os tempos isso era esperado. Então nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Que Deus nos deu a conhecer esse mistério da sabedoria e do conhecimento em Cristo. Não há nada que esteja na humanidade em termos de sabedoria e de conhecimento que não tenha sido revelado, que não seja plena em Cristo, porque ele é justamente isto, o verbo encarnado, a sabedoria encarnada, e toda sabedoria vem do alto, não é? Então, está aí. Digo-vos isto para que ninguém vos iluda com discursos enganadores. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, se for contrário ao que é revelado em Cristo, é enganação. É um projeto do maligno, porque ele é o pai da mentira, ele é que quer nos enganar. Então, ninguém vos engane, ninguém vos iluda com discursos enganadores. Continuai, vai dizer lá no versículo 7, enraizados nele, edificados sobre ele, firmes na fé, tal qual foi ensinada, transbordando em ação de graças, por tudo dai graças. Que ninguém vos faça prisioneiros de filosofias e conversas sem fundamento, conforme tradições humanas, segundo os elementos do mundo e não segundo Cristo. É justamente o que estão fazendo, né? Que ninguém vos faça prisioneiros disso. Pois nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E nele participais da plenitude, nele que é a cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados não por mãos humanas, mas na circuncisão de Cristo, que é o despojamento do corpo carnal. Fostes sepultados com ele no batismo, no qual também fostes ressuscitados com ele, pela fé na força de Deus, que o ressuscitou de entre os mortos. E a vós, que estáveis mortos, por causa de vossas faltas e da incircuncisão da vossa carne, Deus vos deu a vida com ele, quando ele nos perdoou todas as nossas faltas. Deus anulou o documento que por suas prescrições nos era contrário e o eliminou, cravando-o na cruz. Despojou os principados e as potestades e os deu publicamente em espetáculo, arrastando-os no seu cortejo triunfal. Não há nenhum poder sobre a terra que seja contrário a Deus, que não já tenha sido vencido por Cristo. Tudo o que poderia nos fazer mal aqui, que poderia atingir a nossa plenitude de vida que alcançamos em Cristo, foi eliminado. Então eu gostaria de pegar, na revista 359, a reflexão de Dom Estevão para o início do mês de abril. Ele diz assim: o Apocalipse fornece ao cristão uma visão da história cheia de símbolos, como é importante a gente começar o ano, início, alfa, final, ômega, entendendo que Cristo é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim, e o princípio e o fim se unem em Cristo. Para Deus não existe o tempo. Então, quando falamos de início, podemos falar de fim. Quando falamos de Natal, devemos lembrar da Páscoa. Alfa e o ômega, princípio e fim. Alguns desses, desses símbolos tomados ao pé da letra assustam. Do Apocalipse, quando a gente lê, dá um certo tremor, São, porém, imagens das tribulações aturadas por aqueles que querem ser fiéis ao Senhor até a morte. Todavia, o Apocalipse apresenta as intempéries da história sob a figura do Cristo Rei, figura que abre o livro. Eis, por exemplo, o que se lê em Apocalipse 1,18. Não temas, eu sou o primeiro e o último, o vivente.
estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e da região dos mortos. Quem é o homem mais poderoso sobre a terra? É aquele que a morte não venceu. É o Cristo. Ele é o Rei do Universo. A ele foi dada essa vitória final pela obediência, não é? Em que a sua carne foi mortificada. Então ele veio na carne para mostrar que pela carne mortificada também nós venceríamos com ele. E é por isso que ele reina e é por isso que somos convidados a reinar com ele neste reino. E não no reino em que vivemos. Porque o príncipe deste mundo, sabemos quem é. Cristo, então, é o vivente. E nós também não morremos com ele. Mas como? Dom Estevão diz, ele é aquele que passou pela morte. Morte que todos os homens sempre repudiaram, pois parece ser destruição, associada a lágrimas e sofrimentos. Está em Apocalipse 21:4. Cristo, porém, pode dizer, libertei-me da morte, sacudiu o seu jugo, vencia. A morte tentou absolver Jesus, mas ele escapou, levando consigo as chaves da região dos mortos. E segue Dom Estevão. Ora, essa vitória de Cristo é comunicada a todos os discípulos, a todos aqueles que com Cristo comungam, como ramos do mesmo tronco de videira, como está em João 15, do 1 ao 5. Considera nesta perspectiva, a história, considerada, né? A história toma outro sentido. Com todos os seus flagelos, ela está contida nas mãos de Cristo, que o Apocalipse descreve com traços de imperador. Agora eu quero que preste atenção. Esses poderes que querem subjugar os cristãos, de forma muito especial os cristãos, porque os cristãos são sinais da luz de Cristo no mundo. E essa é a nova era em que já vivemos. Somos nós essa nova era. Somos nós a nova era da história e é por isso que esses poderes vivem tentando subjugar toda a moral cristã, toda a vivência cristã, para que limitar a prática da nossa fé. Por quê? Porque as trevas rejeitam a luz. Porque a luz denuncia as obras das trevas, como diz o meu irmão Carlos, no Partindo do Pão logo mais. Né? Então preste atenção, em Apocalipse 19:11, olhem os traços do imperador. O Senhor Jesus monta um cavalo branco, símbolo que o autor do Apocalipse podia lembrar o Equus Maximus, o cavalo máximo, erguido por Domiciano no Fórum de Roma no ano de 90 e 91. Ou também recordava as moedas que representavam o imperador a cavalo. Preste atenção, que o Apocalipse faz com que Cristo subjugue esses poderes humanos, colocando nele a figura dos poderes humanos, né, sendo ele Deus muito acima. E para que ele viesse mostrar qual é o real poder que interessa, que é a humildade, ele se desfez disso para estar entre nós. Então veja esse paralelo belíssimo que Dom Estevão Bittencourt nos aplica aqui nesse Apocalipse, nesse estudo do Apocalipse breve, que é importante fazermos agora nesse início de ano. Então, Cristo também veste um manto, sobre o qual se lê Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É o manto dos imperadores romanos, que tinham também a sua inscrição. Cristo traz nas mãos 7 estrelas, como está em Apocalipse 1:16, que na antiguidade eram sinais do poder dos Césares. Os imperadores as mandavam gravar nas moedas ao lado da sua efígie. Essas estrelas eram sinal do poder, mas Cristo traz esse poder nas mãos. Mas ainda, o Cristo caminha em meio a 7 candelabros, como em Apocalipse 2:1. Este símbolo era usual entre os judeus, mas não tinha sentido messiânico. No Apocalipse, tal imagem faz alusão aos candelabros que ocorriam no culto imperial. Cercavam as estátuas dos imperadores ou apareciam nas moedas ao lado do busto do monarca. É como se o entendimento, né, que ele tem essa, vamos dizer, essa noção de ser a luz, né, que justamente foi o que o iluminismo quis fazer, né, concentrar o poder e a razão na mão do homem, né, tirar a razão dotada
no homem por Deus e colocar no próprio homem o significado das coisas, como ele quer dar, né? Então, isso tem muita alusão, né, ao que muitas vezes o homem se apropria da sua inteligência, como se dissociasse essa inteligência da fonte, que é Deus. E essa inteligência se torna algo obtuso, né? Ganha ares de falta de inteligência. Na verdade, na prática, se eu despojo a inteligência da fonte, eu realmente sofro da sua falta, né? Porque eu não estou ligada à fonte. Então ela não é uma inteligência plena, é uma inteligência muitas vezes até direcionada ao que não é bom, né? Porque a fonte é boa. Então, preste atenção como Dom Estevão está dizendo que esses candelabros estavam no culto e cercavam as estátuas dos imperadores, ou apareciam nas moedas ao lado do busto do monarca, né? Então, esses dizeres do Apocalipse voltam à mente do cristão, nesse período, né, em que nós estamos nessa passagem. Do Estevão cita aqui a Páscoa, porque estamos em abril, né, nessa revista, mas todos nós estamos nessa passagem, contribuindo assim para reconfortar os que caminham nas estradas deste mundo, onde esses imperadores atuam. O Apocalipse, o final da caminhada, do verbo da palavra de Deus, né, que é a Bíblia, ela figura Cristo subjugando todos esses poderes, porque todo o poder está nele. Por quê? Porque ele é o único de todos esses que já morreram e que hão de morrer, que venceu a morte. E só haverá vida quem, né, optar por estar com ele também, durante essa vida presente. Então, esses dizeres do Apocalipse voltam à mente nesse período, contribuindo para reconfortar os que caminham na estrada deste mundo e em demanda da vida, e da vida plena, que caminham com Cristo. Então, essa é a primeira reflexão de Dom Estevão que eu queria deixar, porque essas incertezas, elas vêm se traduzindo justamente pelo que estamos vivendo, como que sendo uma tentativa mesmo de subjugarem o cristão no mundo. Jamais conseguirão, porque o cristão já é um vencedor em Cristo, né? Com ele nós reinamos, já que o reino dele já está instaurado, desde que ele veio. Então, é por isso que é impossível, né, macular, exterminar a Igreja Católica, como já tentaram, né, desde muito antes da Revolução Francesa, na verdade, mas a Revolução Francesa é vamos dizer, o nosso parâmetro moderno dessa tentativa, em que vem se desdobrando em outros tipos de apropriação da liberdade humana. Então, essa nova era, que é o título aí dessa nossa reflexão, ela já começou como? Então, vem a segunda reflexão de Dom Estevão, na 357, aqui estamos em fevereiro de 92, né? Então, deixa eu só confirmar aqui, a gente estava em março, na verdade em abril, né? Essa reflexão que eu fiz, de abril de 92, tá? Então, são 31 anos atrás, né? Na verdade, vai completar agora, né, 30 anos. Mas vamos lá. Um dos vocábulos que mais dissonância despertam no ser humano é o adjetivo novo. Então, estamos aí diante do ano novo. Esse adjetivo, ele desperta uma certa, né, um certo prazer, né? Ah, o que é um novo? Novo, né, se algo não está me agradando na minha vida, então agora vem um novo. Mas o que é esse novo, né? Na verdade, o homem sente que ele mesmo e o mundo que o cerca prontamente envelhecem e desfalecem. Então, o tempo inteiro eu convivo com isso. Consequentemente, é espontâneo um anseio de algo novo. Novo no sentido de jovem, vigoroso, íntegro. Novo no sentido de melhor, né? Em nossos dias, de modo especial, a aspiração à novidade é proclamada pela corrente nova era, né? Essa nova era a gente ouvia muito falar nessa década de 90, né, de 80, e começou muito antes, mas na verdade ela veio sendo implementada pela mídia, né, pelas mídias, justamente nessa época, em que o televisor também, e todas as pessoas tiveram mais acesso, né, o uso de computadores e tudo mais, então isso já começou a ser difundido aí por todo tipo de programação, né, os conceitos, na verdade, não tão especificamente, mas muitos conceitos e símbolos da nova era. Então, Dom Estevão cita isso aqui, que essa nova era será a do aquário, né, sucedendo a de peixes. E o fenômeno tem se propagado, embora nem todos os seus adeptos saibam exatamente do que se trata. Então, justamente já era essa ideia de implantar algo naturalístico, algo centrado num culto pagão,
que é o que nós vemos acontecer até dentro da igreja, dentro e fora da igreja, né? O retorno ao culto pagão, tanto nas vestes, quanto nas práticas mesmo da nossa fé, esse sincretismo muitas vezes que cerca a nossa fé. Mas esse fenômeno, ele tem se propagado, embora nem todos os seus adeptos saibam exatamente de que se trata. Então, o que é interessante é entender que o ser humano ele procura um novo, e o novo já está aí, né? E Dom Estevão vai dizer isso, olha, pode-se dizer que no fundo é o homem eterno que assim se exprime, ou seja, o homem feito para a verdade, o amor e a vida. Onde poderá ele encontrar a novidade de uma juventude perene? Onde nós encontramos o tempo que não se acaba para nós, o tempo que não passa, né? Nós começamos um ano novo, daqui a pouco ele é um ano velho, mas onde nós encontramos? Observamos, então, Dom Estevão diz, que o cristianismo sobreveio ao mundo sobre um pano de fundo envelhecido. Jesus encontrou o império greco-romano cansado, cético, decadente. A palavra do Senhor foi fermento renovador que, levado por simples homens da Galileia, trouxe juventude ao mundo velho. Soergueu o homem prostrado, salvou do caos a cultura e deu novo impulso à história da humanidade. O vigor dessa juventude não passa porque procedente da eternidade e tendente à eternidade. É por isso que os escritos dos apóstolos estão perpassados pelo adjetivo novo. Alguns exemplos Dom Estevão nos dá. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Passaram-se as coisas velhas, eis que se fez uma realidade nova, como está na segunda carta aos Coríntios 5,17. Dentro do nosso homem exterior imortal existe um homem interior que se renova de dia para dia. Segunda carta aos Coríntios 4,16, né? São Paulo cita muito esse novo também. E esse homem novo, diz Dom Estevão, vive de um ensinamento novo, comparado ao vinho novo, comparável, né? Que não se lança em odres velhos ou a pano novo que não se serve para remendar veste velha, como está em Mateus 9,16 e seguintes. Embora sinta a fraqueza da vetustez, né? Da velhice, né? O cristão caminha para a Nova Jerusalém, cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus. E que pena, né, que a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. Que pena que rejeitaram essa pedra. E quantos construtores, né? E eu vejo essa figura muito clara nos maçons, que são os pedreiros, né? Rejeitam Cristo e tem esse tipo de conduta, né? De conspiração contra o que é de Deus. Mas a palavra já foi dada. O arquiteto e o construtor é o próprio Deus dessa nova Jerusalém, desse novo templo, né? E esse templo maçônico jamais se imporá sobre a igreja, sobre o templo da Nova Jerusalém. Porque esse templo é Cristo cabeça e nós o seu corpo. E tem por defensora a Santa Mãe de Deus. Isso está em Hebreus 11:10. Ele, diz Dom Estevão, sabe que só Deus pode esperar a satisfação dos seus anseios, né? O cristão sabe que só Deus o satisfaz. Eis que faço novas todas as coisas. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, como está em Apocalipse 21:5, como citamos no início, né? E vai dizer que um pouquinho antes, né? Por isso, olha para aquele que no final das Escrituras exclama isso solenemente. Ora, esse Deus se fez presente em Cristo de modo que Santo Irineu, né? Do ano de 202, né? Falecido, pode dizer: Cristo trouxe toda novidade e trazendo-se a si mesmo. Por isto, a Igreja, todos os anos, ao celebrar a sua Páscoa, ao celebrar também o nascimento de Cristo, essa vinda de Cristo ao mundo, essa passagem de Cristo pelo mundo, convida seus fiéis a tomar ciência disto quando rezam. Possa o mundo experimentar e ver que as coisas decaídas são reerguidas, as envelhecidas são renovadas e tudo volta à sua integridade por meio de quem tudo teve a sua origem. Então, é bonito, né? A gente começar o ano sabendo que nós não envelhecemos em Cristo, que o que temos são coisas novas, desde que nós sejamos homens novos,
desde que nós nos despojemos do que foi velho em nós e na nossa vida. É um começo, e que grande começo pensar assim, né? É um exercício também na nossa fé, essas reflexões, porque Dom Estevão a isso nos traz, dizendo que essa nova era do cristão, a nova era, que é a verdadeira nova era humana, já começou e atua no mundo mediante eu e você, mediante os cristãos fiéis, como uma semente que desabrocha, em Gálatas 6:8 seguintes. A aurora que desponta, na segunda de Pedro 1:19, o fermento na massa, em Mateus 13:33. Somos nós os responsáveis por levar essa nova era adiante, até o fim dos tempos, junto àquele que diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Esse ano é o princípio e também já é o fim, né? Então ele é só um presente que nos foi dado para que nós possamos realmente concluir esse projeto de Deus para cada cristão no mundo, de ser essa luz. E termino com a reflexão de janeiro, em que Dom Estevão comenta na 305, Pergunte e Responderemos, na revista número 356, que o sábio na Bíblia, referindo-se à grandeza de Deus, exclama: ninguém é capaz de investigar as maravilhas do Senhor. Quando alguém acaba, então é que começa. E quando para, fica perplexo. Está em Eclesiástico 18, do 6b ao 7. O texto é valioso para lembrar ao leitor o fio condutor da sua existência na Terra. Procurar. Procurar incessantemente o bem infinito, que em última análise é o próprio Deus. Não há como parar nessa busca. O fim de uma etapa ainda é começo. Começo de outro segmento. A Escritura faz ressoar frequentemente o binômio procurar e encontrar a Deus. Aí ele vai citando Isaías, Zacarias, né? Vai citando os profetas, Oséias. Aliás, o conceito de procurar é espontâneo ao homem, né? O homem vive procurando, né? E vive também atrás desse novo, como dizia na reflexão de fevereiro. Pois toda criatura sente que os bens visíveis são insuficientes para preencher suas capacidades e aspirações, né? Essa presença de Deus em nós nos torna infinitos mesmo, pelo batismo, né? Então nós temos essa intranquilidade, como diz Santo Agostinho, né? O nosso coração procura e só descansa em Deus, né? Toda criatura humana é sequiosa, né? Tem sede de algo maior e melhor, ou de uma resposta mais cabal para os seus anseios naturais. Terminamos, aqui ele diz 1991, né? Então, terminamos 2021, mas não concluímos nosso curso terrestre. Esse se prolonga, oxalá, mais experimentado e seguro, em demanda da meta suprema. Quem não aceita esse ritmo e para, fica perplexo ou perde o sentido da vida. Os bens passageiros que esta vida oferece não satisfazem plenamente. É, pois, necessário ter fome e sede de justiça, de santidade, de perfeição. Mateus 5:6, né? Sede perfeitos, né? Ser obrigado a viver dessa fome e com essa fome é incômodo, cansa, mas é penhor de vida e felicidade. Por quê? Porque eu encontro nessa fome a minha busca. Então eu consigo buscar em Cristo a minha rota. Todas as outras decisões que eu tenho que tomar neste ano e nos próximos, eu tenho como centro Cristo. Eu tenho como Rei, né? Rei da terra e do céu, Jesus Cristo. Então, essa busca se acalma, porque essa busca ela já tem uma resposta, entende? Não é algo que eu busco humanamente, é algo que eu busco, encontro, já tenho a resposta e já tenho a vitória. É por isso que o coração humano descansa nessa busca e é por isso que Dom Estevão muito bem coloca isso como penhor. Como penhor é uma garantia, né? Garantia de vida e felicidade. Dom Estevão vai concluindo dizendo que, portanto, tinha razão o escritor francês ao dizer que o ser humano é um peregrino. Peregrino do absoluto. O que dá ânimo ao viandante para continuar a estrada é a certeza de que, ultrapassando bens fugazes e ilusórios, chegará ao bem absoluto, apreendido em visão face a face. Ou seja, ele vai ser saciado. Essa busca, essa procura, essa sede, essa fome serão saciadas, como dizia no início do vídeo,
a nossa fé nos leva a crer nisso. A ter, né, a antecipação das coisas que não vemos. Não vemos mesmo. Mas Cristo diz, tende fé, eu venci o mundo, tereis aflições, coragem. Acredite sem ver. Cristo sabe que a gente é humano e que a gente tem as nossas dificuldades, que a gente foi atravessado, né, maculado pelo pecado original. E por isso que Ele nos exorta, tende coragem, confia, confia. Né? Ele pede para a gente rezar também o texto da misericórdia, dizer, eu confio em vós, Senhor. Isso alegra o coração dele, porque tudo Ele fez para que no fim a gente pudesse esperar nele. Que a gente pudesse ter essa busca muito bem orientada. Aqui a gente vive um pouco aflito e ansioso porque a gente ainda não vê. Então todas as nossas tristezas, ansiedades, dificuldades, é um pouco desse não ver Cristo. Ele sabe que a gente queria ver Ele. Ele sabe que a gente só vai estar plenamente satisfeito quando ver Deus face a face, né? Ver, contemplar a face de Cristo, contemplar a face dos santos que nos protegem, que já estão nessa glória, nessa plenitude, contemplar a face da nossa mãe, ver o nosso anjo da guarda. É uma ansiedade natural da nossa alma, né? Mas Deus nos encoraja, por quê? Porque é o penhor, né? É o penhor da nossa felicidade, essa busca. E nós vamos ter esse bem absoluto, né? Apreendido em visão face a face, como diz Dom Estevão. Que belíssima reflexão para esse início de ano, né? Dom Estevão conclui, olhando com realismo para o ano novo, o novo ano, verificamos que vem cercado de interrogações e dúvidas. Olha só, 30 anos atrás, Dom Estevão aqui repetindo mesmo, né? Apesar de tudo, é ano de graça de nosso Senhor Jesus Cristo, como dizem os antigos. É ano de graça. É dom da misericórdia divina que, de modos diversos, proporciona aos fiéis a ocasião de descobrirem sempre mais a presença latente nos desafios da história contemporânea. Por isto, o cristão não se atemoriza. Meus irmãos, essa última oração que Dom Estevão faz aqui em Isaías, com Isaías, eu gostaria que gravassem ao longo de todo esse ano no coração de vocês. Dom Estevão é um servo de Deus, né, tem um processo de canonização. Este homem é uma seta para as nossas reflexões, ele é uma inspiração aqui no canal, ainda que não seja citado, eu sei que ele está aqui comigo, porque por ele começou, né? Então eu gostaria que gravassem essas palavras para esse ano desafiador e ao mesmo tempo muito feliz, porque essa busca, nós já alcançamos, né, a resposta, e nós só esperamos encontrá-lo face a face. E Dom Estevão termina, não temas, porque eu te resgatei. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pela água, estarei contigo. Quando atravessares rios, eles não te submergirão. Quando andares pelo fogo, não te queimarás. A chama não te atingirá. Está em Isaías 43, 1b ao 2. Assim eu termino. Peço a Dom Estevão que interceda pelos trabalhos aqui do canal, por todos nós, pelas nossas necessidades. E sob a proteção de Maria Santíssima, nós seguimos adiante. E agradecemos a Deus o ano que passou, os trabalhos que tivemos, as dificuldades e as alegrias, e entregamos a Deus tudo o que fomos fazer nesse ano novo. Salve Maria Santíssima, viva São José, viva Cristo Rei. Até mais, tenha um santo mesmo e feliz 2022.